Prepare o seu ambiente. Ajuste o travesseiro, diminua as luzes e deixe que minha voz guie sua mente para aquele estado entre a vigília e o sono. Como um bom vinho amargo, o terror deve ser apreciado aos poucos. Esta é uma história sobre hospitalidade forçada e o frio que se esconde atrás do aroma de café fresco. O terceiro prato. O silêncio matinal na casa de Elias e Clara nunca era pacífico. Sabe aquele silêncio que pesa? Aquele que faz o ar parecer mais denso, como se você estivesse submerso em águas turvas. Era assim todas as manhãs, precisamente às 6:30. Eles se mudaram para o casarão no final do outono. Era uma construção antiga, com tábuas de assoalho que gemiam sob o peso de passos invisíveis. Mas o horror não se manifestava à noite, como dizem os clichês. Ele preferia a luz pálida do amanhecer. Tudo começava com o som da cadeira de carvalho na cabeceira da mesa. Rock, rock. O arrastar da madeira contra o piso frio da cozinha. Elias sentava-se de um lado, Clara do outro. A cadeira entre eles, no entanto, nunca permanecia vazia por muito tempo. No início, era apenas uma queda súbita de temperatura. Você já sentiu aquele calafrio que sobe pela espinha e faz os pelos do braço se eriçarem sem motivo? Elias sentia isso enquanto servia o café. De repente, o vapor que saía da xícara não subia. Ele se dissipava horizontalmente, como se algo invisível estivesse soprando o líquido quente. Depois, vieram os sons. Não eram vozes, mas ruídos de deglutição. Um som úmido, rítmico, vindo do vazio. Gulp, gulp. Clara tentava ignorar. Ela mantinha os olhos fixos na torrada, mas via, pelo canto do olho, a faca de manteiga tremer sobre a mesa. O espírito não era violento, mas era faminto. Uma fome que não vinha do estômago, mas do esquecimento. Era a presença de alguém que havia sido apagado da história e que agora reivindicava o direito de existir no momento mais íntimo do dia. As semanas passaram e o cansaço começou a consumir o casal. O café da manhã, que deveria ser um despertar, tornou-se um ritual de agonia. Eles sentiam o olhar daquela coisa, um olhar sem olhos, pesado como chumbo, observando cada mastigação, cada gole. A presença ficava mais forte. Às vezes, as migalhas de pão na mesa pareciam se mover sozinhas, como se dedos transparentes estivessem tateando a superfície. Certa terça-feira de neblina espessa, Elias não aguentou mais. Ele viu Clara chorar silenciosamente enquanto o bule de prata tilintava sozinho no suporte. O frio na sala era tão intenso que a respiração deles formava pequenas nuvens de vapor. Elias olhou para a cadeira vazia, que ele sabia estar ocupada. Sua voz saiu rouca, quebrada pelo medo, mas carregada de uma súbita compaixão. Você está com fome, não está? Ele perguntou ao nada. Clara ergueu os olhos assustada. O ruído de deglutição parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Elias levantou-se lentamente. Foi até o armário e pegou uma terceira xícara de porcelana, aquela com as bordas douradas que raramente usavam. Pegou um prato pequeno e uma colher de prata. Com gestos deliberados e respeitosos, ele serviu o café quente na terceira xícara. Colocou um pedaço de bolo de milho no prato e o posicionou exatamente à frente da cadeira vazia. Por favor, Elias disse, sentando-se novamente. Não precisa mais roubar o nosso calor. Sente-se conosco. Tome café conosco. Você é nosso convidado nesta manhã. Clara, entendendo o que o marido fazia, forçou um sorriso pálido. Ela empurrou o pote de geleia de amora em direção ao espaço vazio. Está muito gostoso hoje, ela sussurrou. Por favor, sirva-se. O que aconteceu em seguida não foi um susto de cinema. Foi algo mais profundo. O frio intenso começou a diminuir, transformando-se em uma brisa fresca de primavera. O peso opressor no peito de Elias se dissipou. Pela primeira vez em meses,
Eles viram o vapor da terceira xícara subir em espirais perfeitas. E então, o fenômeno. A superfície do café na xícara de porcelana baixou. Lentamente. 1 milímetro por vez. O bolo de milho parecia perder o brilho, como se sua essência estivesse sendo absorvida. Não houve medo. Houve reconhecimento. Eles tomaram café em um silêncio diferente agora. Um silêncio de comunhão. Quando a xícara do espírito ficou vazia, um suspiro longo e satisfeito ecoou pela cozinha, um som que lembrava o vento passando por entre árvores antigas. A cadeira de carvalho rangeu uma última vez, sendo empurrada para trás com delicadeza. A temperatura da sala voltou ao normal. O sol, finalmente, rompeu a neblina e iluminou a cozinha. O espírito nunca mais voltou para assombrá-los. Ele não queria sua sanidade ou suas vidas. Ele só queria ser visto. Queria ser incluído na rotina dos vivos, para que pudesse, finalmente, aceitar que já não pertencia a ela. Elias e Clara guardaram a terceira xícara. Às vezes, em manhãs especialmente frias, eles ainda colocam um pouco de café extra no bule, só por precaução, pois aprenderam que, no escuro ou na luz, o que os mortos mais temem é a solidão da mesa vazia. Durma bem agora. E se ouvir um ranger de cadeira ao amanhecer, apenas ofereça uma xícara de café.